Bom, pessoal, esse aqui é um modelo escrito de PTG para vocês. Então, é um modelo que eu vou disponibilizar para vocês no portal do Google, para que vocês consigam baixar e usar ele como um referencial para vocês produzirem a parte escrita do PTG de vocês. Então, eu vou mostrar aqui para vocês toda a parte teórica que vocês precisam ter para poder elaborar o PTG de vocês. Então, aqui, esse arquivo ele já está todo formatado na regra da ABNT. Então, é importante vocês lembrarem que não pode copiar e colar as coisas para dentro desse arquivo, tá, pessoal? Não dá para colar, porque se você copia e cola, você perde a formatação. Então, precisa mesmo vir aqui, ir apagando as coisas e escrevendo por cima, tá certo? Que daí não perde a formatação do arquivo. Então, nunca copiem e colem. Sempre apaguem e escrevam por cima, que daí vocês não vão perder a formatação. Então aqui a gente tem a capa do PTG com o logo da Anhanguera, bacharel em enfermagem. Aqui o nome dos autores em ordem alfabética, então vocês vão escrever aqui o nome de todos os autores. No caso, as 7 pessoas, por exemplo, coloquem o nome das 7 pessoas completo, sem abreviações aqui, em ordem alfabética. O título do trabalho vocês podem colocar projeto textual em grupo, PTG, coronavírus, o nome que vocês quiserem. Jaú 2020. Aqui é a folha de rosto, onde o nome dos autores se repete, o título se repete, e aqui vem essa prévia do trabalho. Então vem escrito trabalho apresentado como requisito parcial para obtenção da média semestral na disciplina de seminário interdisciplinar. Que no caso eu vou mudar aqui, que esse semestre mudou para atividades interdisciplinares. O nome do orientador, que leva o meu nome, Jaú 2020. E aqui nós temos o modelo do sumário já pré-moldado. Então, esse sumário vocês só vão ter que apagar aqui e ir escrevendo o nome dos capítulos do trabalho de vocês. Então, já tem escrito a introdução, mude o número da página também, está tudo 1. Vocês vão ver o número da página, que nem aqui fica em cima, ó, introdução 3. Vocês vão ter que vir aqui, mudar o número para 3. Então vocês só vão apagando e escrevendo por cima de acordo com o trabalho de vocês. Ele já está pré-moldado. Então nós temos aqui a introdução, o desenvolvimento, onde vocês vão colocar aqui os 4 desafios, a conclusão e as referências. Apêndice e anexo não entram no nosso PTG. Então a gente vai se restringir aqui em referências e terminar o nosso trabalho. Aqui nós temos então a introdução, mais uma vez, como eu já falei, ela pode ser de 1 a 2 páginas, é o ideal. E aqui na introdução a gente vai colocar a prévia do trabalho. Então, uma maneira que a gente tem de falar sobre o trabalho para a pessoa que estiver lendo entender sobre o que esse trabalho se trata. Então, você vai resumir o seu trabalho com os pontos chaves, pontos importantes, para que a pessoa entenda o que vai ser dito dentro desse trabalho, sem se aprofundar muito no tema. É de uma forma superficial, para que a pessoa apenas entenda o sentido do trabalho de vocês. 1 a 2 páginas. Depois vem o desenvolvimento, que é o trabalho propriamente dito. Os 4 desafios vão estar aqui, com capítulos, subcapítulos, do jeito que vocês acharem melhor. Importante aqui, pessoal, só voltando no desenvolvimento, não é para vocês copiarem e colarem parágrafos inteiros de revistas, de artigos, jornais, seja lá o que for. Vocês vão utilizar esses artigos publicados, esses materiais publicados, como referência para vocês criarem os seus. Então, vocês vão ler um parágrafo e dar uma resumida naquele parágrafo. Pode até copiar uma linha ou outra, mas mudando um pouco as palavras, sem tirar o sentido daquilo que está sendo dito. Copiar e colar é caracterizado como plágio. Se o tutor entender que vocês copiaram e colaram, ou seja, que vocês plagiaram uma obra, vocês vão tirar 0 no PTG, ele vai anular o PTG de vocês. Então vocês podem pegar um parágrafo, nossa, professor, está muito bom esse parágrafo. Pega esse parágrafo, muda algumas palavras sem mudar o sentido do que está sendo dito. Ou resume aquele parágrafo com a palavra de vocês, sem também tirar o sentido do que está sendo dito.
tá certo? Nunca copiem e colhem, porque isso é caracterizado plágio. E é importante a gente colocar no final dos parágrafos isso aqui, ó, o referencial de onde vocês tiraram, que é o sobrenome do autor e o ano de publicação. Esse P39 não há necessidade. Poderia vir aqui no 2001, fecha parênteses. Então eu sei que aquilo que foi escrito foi baseado numa obra de Souza do ano de 2001. E a gente vai conseguir encontrar Souza em 2001 lá nas referências bibliográficas. Aqui tem um exemplo de gráfico, tabela. Vocês podem apagar esses gráficos e tabelas se vocês não forem utilizar. Aqui a conclusão, você vai responder os objetivos que foram traçados lá no começo do trabalho. Então a conclusão ela é feita em uma única página, onde vocês vão falar sobre tudo que vocês concluíram, tudo que vocês tiveram de resultado do trabalho de vocês. Então, lendo o trabalho inteiro de vocês, os 4 desafios, o que se conclui que vocês aprenderam deste trabalho? Então vocês vão colocar aqui na conclusão exatamente isso. O que vocês entenderam, qual foi o significado de ter feito esse trabalho? E quem leu o trabalho de vocês, qual a conclusão que ele vai chegar ao ler o trabalho de vocês? Está escrito aqui o que ele vai concluir, que com certeza deve ser o mesmo que vocês concluíram, porque todos os desafios levam a uma única conclusão, que foi a que vocês interpretaram de tudo isso. Depois vem aqui nas referências. Então lembra que eu falei lá em cima do Souza? Aqui, ó. Então vocês falaram aqui sobre Souza 21, 2001. Ele vai estar aqui nas referências de vocês. Então a gente procurar aqui no S, a referência tem que estar em ordem alfabética. Tem que estar aqui Souza. Ah, aquele lá era um exemplo. Não vai estar aqui mesmo. Então esse aqui, as referências, aquele Souza, se aquilo lá fizesse parte do PTG de vocês, teria que estar aqui também. Souza, aí o nome do autor, que o Souza é sobrenome, o título da obra, a edição, a cidade, a editora e o ano de publicação, que naquele caso seria 2001. Então aqui vocês vão colocar todas as referências que vocês consultaram no trabalho de vocês. Esse primeiro é um exemplo de como que deve se referenciar uma obra. Então você sempre vai pegar o sobrenome do autor, vírgula, o nome do autor. Se for mais de um, vocês vão pôr ponto e vírgula e repetir isso. O sobrenome em letra maiúscula e o nome do autor em letra minúscula, só com a primeira letra do nome maiúscula. O título da obra em negrito, ponto. Edição, se for primeira edição, não põe nada. Só se for segunda, vai pôr 2D, 2E, que é a segunda edição. A cidade onde foi publicada, 2 pontos, a editora que publicou e o ano de publicação. Como aqui embaixo, ó. A Acker, David Austin. Então, o nome e o sobrenome maiúsculo, o sobrenome sempre vem primeiro. Criando e administrando marcas de sucesso, é o nome da obra, o título da obra. São Paulo foi a cidade de publicação, 2 pontos. Futura, Futura é o nome da editora dessa publicação, vírgula, 1996, que é o ano de publicação. Então esse primeiro aqui é a base de vocês para poderem referenciar uma obra. Se for uma obra digital, como é essa primeira, mesma coisa. Vem aqui Alves, letra maiúscula, vírgula, Maria Leila, o nome do autor, o nome da obra, o papel equalizador do regime de colaboração Estado-município na política de alfabetização. 1990, 283 F, folhas, dissertação de mestrado em educação pela Universidade de Campinas, em Campinas, 1990. Isso foi consultado de modo online, então você tem que colocar o site que foi consultado. Então coloca disponível em 2 pontos. Abre esse símbolo aqui, símbolo de maior e menor, né? Coloca esse símbolo, dentro dele o site que vocês acessaram, fecha, 2 pontos. Acesso em 28/7/2001.
Então vocês, quando pegarem algum arquivo online, sempre tem que colocar a data que vocês acessaram, 28 de setembro de 2001. Por quê? As publicações online, elas podem sair do endereço, né? Elas podem ficar offline. E aí a gente precisa saber que você acessou esse arquivo antes dele sair de publicação, antes da página deixar de existir. Então essa é uma comprovação de que vocês acessaram esse documento antes dele se tornar offline, tá certo? O mês eu sempre coloco abreviado nas 3 primeiras letras do nome, salvo maio. Maio eu escrevo inteiro. Então, se aqui fosse 28 de maio, eu colocaria maio inteiro. Os outros meses eu coloco só as 3 primeiras letras, abreviando esse mês. E aí acabou o PTG de vocês. Aqui nós temos apêndices e anexos, mas isso não faz parte do nosso PTG. Então a gente não utiliza. Só a nível de conhecimento, o apêndice é um documento de apoio que vocês utilizaram para fazer o trabalho. Por exemplo, um questionário. Se vocês fizessem um trabalho de campo e aplicassem um questionário no, no trabalho de vocês, entrevistando 100 pessoas, aqui no apêndice vocês colocariam um questionário para as pessoas entenderem como que foi feita essa pesquisa. Como o nosso trabalho não abrange uma pesquisa de campo, a gente não vai utilizar o apêndice. Aqui no caso do anexo, o anexo são documentos que enriquecem a obra, é um complemento da obra. Por exemplo, você citou uma lei durante o seu trabalho, mas não teve espaço ou oportunidade de aprofundar essa lei dentro do trabalho porque nem era o foco. No caso, por exemplo, vocês citarem alguma lei sobre o coronavírus que saiu recentemente. Ah, professor, vou citar uma lei lá que foi criada para conter o vírus. Beleza. Você não vai ter chance no trabalho de falar sobre essa lei, porque o foco do trabalho não é a lei que foi criada, é o coronavírus. Mas você pode pegar essa lei e colocar ela completa como um anexo. Então, a pessoa que estiver lendo e ficar interessada em ler esta lei, ao invés de ela sair e procurar na internet essa lei, ela já vai ter no seu próprio trabalho a lei descrita. Isso enriquece e dá um valor muito grande para a obra. Não é necessário fazer isso no PTG de vocês. Tá? Não é cobrado isso no PTG de vocês. Quem achar interessante colocar um tipo de anexo que não se limita somente a leis, qualquer assunto que tenha um documento à parte por completo e que você queira colocar como anexo, caso alguém queira ler, vocês podem aproveitar, sem problema nenhum. Mas não há necessidade no nosso PTG. Nosso PTG ele se restringe aqui em referências. Então chegou aqui em referências, referencia todas as publicações que vocês utilizaram e o trabalho termina aqui nas referências. Eu vou deixar isso aqui, esse arquivo, no Google Sala de Aula para vocês, no nosso portal do Google, para vocês baixarem e terem acesso. Lembrando mais uma vez, não copiem e colhem para esse arquivo, porque perde a formatação da ABNT, tá certo? Qualquer dúvida, me mandem mensagens.